Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós. Bem-vindos, irmãos, mais uma vez a este culto ainda online. Você que está na sua sala, talvez deitado no seu quarto por uma questão de enfermidade ou em outro lugar, não importa, nós somos a Igreja de Cristo, o corpo vivo de Cristo, que mesmo não podendo voltar aos nossos templos ainda, para os nossos cultos presenciais, no entanto, nós estamos adorando a Deus na beleza da sua santidade, usando esse privilégio que Deus nos dá, de poder chegar ao seu trono da graça, e assim estamos, por isto, em nome de Jesus Cristo, felizes, porque mesmo apesar das restrições, nós podemos adorar. Falando em restrições, como já falamos no culto pela manhã, lemos aqui até a ata da reunião do nosso conselho administrativo. Estamos combinados, irmãos, em termos ainda de experiência, a retornarmos aos nossos cultos presenciais na quarta-feira, próximo dia 16, e os próximos cultos presenciais ainda serão somente os da quarta-feira. Por quantas quartas-feiras nós não fixamos, né, um número certo, mas sem dúvida não deverão ser muitas. As quartas-feiras vão servir para nós de um preparo para nós nos adaptarmos a esse novo desafio, e aí podemos receber os irmãos nos chamados cultos presenciais do domingo. À medida que nós fomos, e o pastor tem usado os vídeos, né, para não só trazer reflexões, mas também às vezes para trazer avisos, nós vamos fazendo as recomendações antes, né, obviamente, do dia 16, que os irmãos deverão cumprir. Mas eu volto a lembrar que o nosso departamento de recepção foi convocado, através dos seus diretores, para entrar em contato com a nossa administração, irmão Gilberto, para marcarmos um encontro da mesma forma. Irmão Manel, presidente do nosso diaconato, nós também precisamos falar com o irmão, não é? Porque os diáconos sempre tiveram uma participação muito importante no nosso culto de oração. Que bom, irmãos, que nós vamos começar a voltar aos cultos presenciais no culto de oração. No meio das orações, não é, que o Senhor vai trabalhando e vai falando conosco, e é muito bom isso para preparar a igreja. Enquanto esses cultos vão acontecendo, nós vamos observando as coisas ao nosso redor, a situação do país, né, em termos de pandemia, de forma que a gente possa voltar e venhamos a voltar de forma prudente. Não é medo, não é falta de coragem, é uma questão de prudência, como o Senhor mesmo nos diz, né? Mansos como pombas, prudentes como a serpente. Vamos passar então a direção do nosso culto ao nosso ministro de música. Boa noite, amada igreja. Tema do culto dessa noite: o Senhor busca verdadeiros adoradores. O Senhor busca verdadeiros adoradores. Convido a igreja para lermos o texto de João 4, do 19 ao 24. João 4, do 19 ao 24. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoremos a Deus, então, com o hino de número 226. Este é o dia do Senhor. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Salmos 84, 10. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor.
A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunidos bênçãos tem, que reunidos bênçãos tem. Dá-nos hoje a tua paz, bênçãos que nos satisfaz. Vimos te pedir perdão, ó amado Redentor. Mostra tua compaixão ao contrito pecador, ao contrito pecador. Paz e glória lá dos céus, manifesta já, ó Deus. Desejamos te louvar, tua graça que sentir. Neste culto reforçar a esperança do porvir, esperanças do porvir. Amém. Você já cumprimentou quem está perto de você? Bom, dentro de casa pode. Então, se você ainda não falou com quem está perto, membro da sua família, convive com você aí, dê um abraço, dê um abraço. E olha, vamos juntos nesse culto em que ele afirma que ele busca a verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Vamos juntos nesse espírito elevar os nossos corações, os nossos pensamentos a Deus. Lá em Isaías 6,3 diz que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Meus irmãos, que grande verdade. Vamos juntos declarar essa grande verdade. Santo, santo, santo. Nós temos mais alguns integrantes do louvor, todos devidamente com suas máscaras, a quem nós queremos agradecer por estarem conosco aqui. Semana passada já falei que era uma alegria muito grande, a alegria só vai aumentando. É o Antônio, é o Tiago Peixoto, hoje o Fernando está com a gente, o Anderson está com a gente de novo, o Henrique. Vamos juntos. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, santo, santo,
Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje Louve, 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 exalte ao Senhor, louve seu nome para sempre, louve, louve, exalte ao Senhor. Só bateria, junto com a igreja aí, ó. Louve, louve, exalte ao Senhor. Vamos, Kleber. Louve seu nome para sempre. Todo mundo. Louve, louve, exalte ao Senhor. Seu nome para sempre. Deus amado, Deus grandioso, Deus amado e Deus grandioso. Pai Santo, o desejo que estávamos sentindo de retornarmos para tocarmos juntos, para cantarmos juntos, Pai Santo, que isso seja sempre uma realidade, primeiro, porque o Teu amor nos constrange. Primeiro, porque o Teu amor nos constrange. O Teu amor nos impulsiona a falarmos, Senhor Deus, de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E declararmos isso com a nossa vida, Pai. E Pai Santo, como é bom estarmos sentindo um pouco de sermos uma igreja presencial. Abençoa, Senhor Deus, os nossos irmãos que agora estão em casa, declarando que Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Abençoa a vida do nosso pastor, sua saúde, sua família. Abençoa a vida dos integrantes desse grupo, desse ministério. Abençoa, Senhor Deus, espiritualmente falando, porque precisamos, Senhor Deus, não apenas dos acordes ou a nossa voz. Precisamos Te sentir, precisamos ler, dedicar a Ti o nosso tempo. Abençoe a todos, Senhor Deus. Nós pedimos que continue conosco nesse culto de louvor e adoração a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Som. Amém. Você pode glorificar a Deus porque Ele está aqui, porque Ele já chegou a este culto. Você pode dar um glória a Deus onde você está. Senhor, obrigada pela Tua presença. Obrigada porque podemos Te cultuar, podemos levantar as mãos e Te louvar, engrandecer o Teu nome. Em continuidade, meus irmãos, já foi lido aqui no início do culto, mas eu vou dar continuidade. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os Teus altares, Senhor Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em Tua casa, louvam-Te perpetuamente. Não existe nada melhor do que estar na casa dEle. E a casa dEle hoje é na sua casa, é onde você estiver. Então, entenda, meus irmãos, isso em breve vai passar, mas que você possa sentir aí onde você está a presença dEle, o toque do Espírito Santo, para que você possa entregar o seu melhor a Ele, o seu louvor. Vamos entoar este louvor agora?
conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Abra o seu coração para Ele. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Eu quero estar na casa, meu Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Eu leio para vocês agora o que a palavra do Senhor nos diz. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar.
Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possa suportar. Lembre deste versículo quando estiver entoando esse louvor. Lembre que o Senhor está enviando nesta hora o escape. Está enviando o Espírito Santo para te consolar, para te trazer sabedoria, entendimento, calma, para que você possa enfrentar esta guerra. Meu irmão, você não está sozinho. Você tem o Deus, o Leão de Judá, o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda, a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O que vem? O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão.
Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem no coração de Deus. em tempos de guerra, Nunca pare de lutar, não baixe a guarda. nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, Nunca pare de adorar. libera a palavra, Profetiza sem parar. o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor estava aqui, está aqui, Senhor, ouvindo as nossas orações, o nosso clamor, o nosso choro, o choro que sai de dentro do nosso espírito, Senhor Deus. Nós levamos isso a Ti, que o Senhor receba, Senhor, e que o Senhor não leve em consideração os nossos pecados, perdoa, Senhor, os nossos pecados. E agora, Senhor, dê continuidade a esse culto e continue, Senhor, recebendo e derramando da Tua presença sobre nós, Pai. Pedimos também, Senhor, que o pastor esteja, Senhor, imbuído da Tua palavra, Senhor, e continue, Senhor, profetizando o que precisamos ouvir, Senhor, e não o que queremos, Pai. É isso que te pedimos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Convido a igreja para lermos o texto de confissão. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Salmos 29, 2. Participemos, irmãos, do nosso momento de oração. Antes, irmãos, de começarmos propriamente o nosso momento de oração, eu gostaria que fosse exibido, eu creio que há uma foto da irmã Neuza, com os irmãos. Neuza de Moraes Martins. Neuza foi chamada, irmãos, à presença do Senhor nesta semana que se foi, e eu gostaria de usar esses momentos para uma breve manifestação em memória à nossa irmã. Ela foi uma pessoa bastante ativa em nossa igreja, cantava no nosso coro Mulheres Virtuosas, o coro feminino, era envolvida com o ministério de igreja na rua, também trabalhava nas programações da ação social, enfim, era uma pessoa que vivia também a vida da igreja, uma mulher de oração, participava das Déboras, na sua simplicidade, ela sempre marcou a sua presença, constantemente me perguntava sobre o meu estado de saúde, né? E nós a acompanhamos com as nossas orações, devido também, infelizmente, às nossas limitações, durante o longo tempo que esteve internada e agora nos últimos dias, né? Quando finalmente a enfermidade, Deus permitiu que então, através da enfermidade, ela fosse
levada para os braços do Senhor. Nós a devolvemos porque ela pertence ao Senhor. E eu quero então, nesse momento, manifestar a minha gratidão a Deus diante dos irmãos da igreja pela vida da irmã Neuza, agradecendo ao Senhor pelo fato de Ele ter permitido que ela tenha vivido entre nós e nos deixando agora o seu legado. Fica o vazio, fica um lugar que era o lugar dela, não é? A presença dela, mas aquilo que ela fazia, a sua preocupação com esta igreja, a sua maneira de testemunhar, há de ficar sempre guardada em nossos corações, através especialmente daqueles que conviveram com ela mais diretamente. Ela não nos ouve mais, não sabe que nós estamos falando isso dela, não é? Mas nós demos a ela um até breve, porque um pouco mais nós vamos estar juntos para vivermos o dia da ressurreição, quando os que estiverem já partido para o Senhor descerão, para terem os seus corpos transformados, receberem os seus corpos, e nós, os que forem encontrados vivos, terem os seus corpos transformados, para nos juntarmos e nunca mais termos que fazer momentos em memória, porque não haverá mais morte. Que o Senhor então receba a nossa gratidão pela vida desta irmã. Vou orar. Senhor, obrigado pela vida da tua serva, pelo tempo que ela esteve entre nós, pelo exemplo que ela foi em todas as circunstâncias, mesmo nos momentos de dores e de sofrimento. Que as suas atitudes, o seu cuidado, a sua simplicidade tenha um lugar especial nos nossos corações. É a nossa oração de gratidão, de ação de graças, porque tu levaste a quem lhe pertence. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer então, irmãos, o que sempre fazemos, vamos fazendo os enunciados aqui, os irmãos transformando os mesmos em orações, em súplicas ao Senhor. Ó Senhor Deus, Pai nosso que estás no céu, mas que por ser misericordioso e compassivo, se fez um de nós em Jesus Cristo e está aqui conosco por meio do Espírito Santo. Esses são os tempos ainda do Covid-19, nos impedindo de nos reunir como tua igreja em nosso templo. Por tua misericórdia, ajuda-nos a mantermos-nos unidos como o corpo vivo de Cristo, tua igreja. Ilumina as nossas mentes, ensinando-nos a voltar aos nossos cultos presenciais. Ó Deus, mesmo em nossas limitações, declaramos como Pedro o apóstolo que amamos ao Senhor Jesus e que nele e por causa dele, nós então te amamos como Pai misericordioso, e ainda em nome dele, Jesus, te damos graças pelos que têm vencido esta pandemia e pelos que, em meio a ela, sentindo o quanto a noite da vida pode ser vasta e fria, descobriram nele, Jesus Cristo, a luz de um novo dia. Mas ainda estamos a pedir, pelo nome e no amor dele, Jesus, nestes tempos de calamidade, de dor, de imprevistos, de reveses, saudades e de ruína para muitos, o teu socorro. Sabemos que essas realidades duras nos acontecem porque a humanidade tem trocado o teu caminho pelos caminhos enganosos do mundo, a tua verdade pelas mentiras de Satanás e do mundo, mas reconhecemos que, como tua igreja, nem sempre temos sido sal da terra e luz do mundo, e que a nossa aliança de fé, doutrina e prática tem deixado a desejar. Faze-nos então, ó Pai, com a ajuda do teu Santo Espírito, mais do que nunca sensíveis, através de uma espiritualidade misericordiosa, nos tornando mais fraternos, corajosos e comprometidos com a justiça do teu reino. Perdoa-nos, ó Deus, e em nome do teu Filho, nosso Salvador absoluto, Jesus, a encarnação do teu favor, e tem de nós misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ó Senhor, quão grande é o mar, e quão pequenos e frágeis são os nossos barcos. As águas se avolumam e os abismos da terra se abrem para nos engolir. Fica conosco em nossos barcos, ou pereceremos. Tem misericórdia, Senhor, dos que neste mundo, em nosso bairro, na família, estão feridos, quebrados, solitários, isolados, despossuídos, perdidos, precisando ser alcançados pela tua compaixão, através de nós, tua igreja. Misericórdia, Senhor, dos que estão enfermos por causa desta pandemia, por causa de outras doenças que trazem a dor,
a tristeza, a depressão, o estresse. Tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas. Tem misericórdia dos que já enfrentam isto, a perda dos entes amados. Até quando? Até quando suportaremos ouvir que há os que estão trabalhando nos hospitais sem receber seus salários e que continuam a surgir autoridades enlameadas com a corrupção, inclusive usando os recursos que eram destinados à saúde? Senhor, a que ponto chega a falta da sensibilidade? Faz justiça, ó Deus, aos que estão se aproveitando destes dias para usufruir vantagens financeiras e políticas, para legislar o injusto. Senhor, coloca esta gente que vende, que negocia a moral da nação sob o teu juízo, não para serem destruídos, mas para que sintam o peso da tua mão e se arrependam enquanto há tempo. Mas se há falta de insensibilidade nessas autoridades, também há falta de insensibilidade em tantos e tantos que se inscreveram para receber a ajuda do governo, não precisando dela. Que voltem atrás. Mas tem misericórdia dos que estão sem recursos para sobreviver, por estarem sem empregos, sem fontes de rendas. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem piedade da nossa terra. Dá sensibilidade ao nosso presidente, aos governadores, aos seus ministros, aos nossos políticos. Tem misericórdia dos que trabalham na segurança do país, das cidades. Senhor, o que podemos fazer para diminuir a triste realidade de saber que a cada 15 minutos uma criança em nosso país sofre algum tipo de violência sexual? Faze-nos entender que a diversidade étnica é uma das maneiras que tu tens de nos mostrar a beleza do seu amor por todos nós. Tem piedade da raça humana. Dá em tua sabedoria a iluminação aos que trabalham por uma vacina e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutam nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, colocando as suas, no entanto, em risco. Porque somos, Senhor, tão frágeis. Segura-nos quando precisamos construir as nossas vidas sobre a tua rocha, pois és a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus em quem nos refugiamos, o nosso escudo, a nossa salvação. Ainda bem, Senhor, ainda bem que tu nunca desistes de nos amar e de nos procurar. Tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador absoluto, Jesus Cristo. Por isso te pedimos por tua igreja no Egito. Há algumas semanas, na vila egípcia de Nahida, o corpo de um garoto que fora sepultado no cemitério local foi exumado e enterrado de novo a cerca de 114 quilômetros de distância do local onde residem os seus parentes. O fato ocorreu porque o menino sepultado era um cristão e as autoridades muçulmanas da vila de Nahida decidiram que isso não podia acontecer, um cristão ser sepultado no cemitério de uma vila que é muçulmana. A liderança cristã egípcia, mais uma vez, aproveitou-se do ocorrido para denunciar de novo que, embora se declare haver liberdade de religião no Egito, fora do norte do país, onde se concentram os cristãos de origem copta, a situação para os cristãos tem sido muito difícil. As denúncias são a de que fatos como este já ocorrem há tempos e que, com clareza, ser cristão no centro-sul do Egito é ser um cidadão de segunda classe, vivendo sob as ameaças e humilhações de terem seus bens confiscados, seus empregos tomados, suas famílias desfeitas, além da não autorização da construção de templos ou mesmo da reforma deles. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Traga à memória, queridos, queridas, traga ao coração
os nomes daquelas que fazem parte da nossa lista de intercessão. Você que tem o seu grupo, baseado na primeira letra do seu nome, recorde agora esses nomes pelo celular, ou porque você já os tem anotado, quem sabe você já os tem também decorado. Ore agora por eles, por cada um deles, enquanto a música está sendo tocada. Agora ore por você mesmo, sua vida, por suas indagações, suas preocupações, sua saúde. Ore por aqueles que estão na sala com você, ou junto com você no seu quarto, ou em outro lugar. Se não há ninguém com você, ore por alguém que vem agora à sua mente, ao seu coração. Sempre terminamos, meus amados, este momento de oração com o nosso Conselho de Missões, nos trazendo informações sobre as organizações e os missionários com os quais nós temos parceria. Hoje, neste domingo, foi lançado pela manhã a lembrança de que nós entramos no mês de missões nacionais, não é? Mês de missões nacionais, a nossa igreja participa. Vamos então, nesse momento, receber as informações do nosso momento missionário para encerrá-lo, então, com a oração devida. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e eu perdido vida atrás. A escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito resgatar. Neste tempo eu vou falar do poder que minha vida transformou. Eu vou amar porque Ele me amou, multiplicar para mostrar, segurar pela minha nação, vou servir e o pão repartir. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livres do mal. Pois teu o reino e o poder, a glória para sempre. Amém. Tchau! Obrigado, Isabela. Deus abençoe você e a sua família. Eu não sei se a Isabela tem Rasten, que é a filha do nosso irmão Marcelo, né? E da Vanessa. Vamos, irmãos, ler todos juntos o texto de louvor e consagração. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. 1 Crônicas 16, 29. Irmãos, é com muita humildade que eu chego diante dos irmãos para declarar, lembrar que nós temos recebido os recursos necessários à manutenção dos nossos compromissos. Digo com humildade porque só posso entender que isto é a misericórdia de Deus, que faz acontecer o milagre da contribuição em nosso meio, usando você que está contribuindo e nos permitindo assim a continuar a manter os nossos compromissos com os nossos missionários, com os nossos funcionários, a estender nossas mãos aos carentes, os de fora, os que também, sendo da igreja, às vezes entram em situações difíceis, não é? E precisam ser ajudados numa série de coisas, das parcerias que nós temos feitos com igrejas irmãs que se preocupam com o sofrimento das pessoas carentes. Tudo isso a igreja tem visto acontecer, continuando a acontecer, apesar de não podermos nos reunir como presencialmente, um próximo ao outro, mas nós estamos caminhando, queridos, em direção a isso, podem ter certeza. Enquanto, então, os quadros com as contas da igreja são mais uma vez colocadas diante de cada um de vocês, agradeça a Deus, queridos, o privilégio de você poder estar contribuindo. Peçam para os que não estão podendo contribuir e agradeça muito a Deus por aqueles que, humanamente falando, nem poderiam contribuir, mas estão contribuindo, como a demonstração inequívoca da sua lealdade à sua igreja e da sua fidelidade a Deus, que tudo dá e tudo provê. Então vamos louvar ao Senhor agora com o hino que vai ser colocado para nós, como congregação, mesmo em nossas casas, cantarmos, e aí para reavaliar e agradecer a Deus o que temos até agora dado e, mais uma vez, assumir compromissos, né, para continuarmos a manter a obra do Senhor. Hino 136 do Inário para o Culto Cristão, adoro o Cristo vivo, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, 9. Adoro Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes vem me ajudar. Jesus, Jesus, agora vivo está. Comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou. Eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Em tudo que me serve
barca eu vejo seu amor. E se estiver cansado, não terei temor. Eu sei que me orienta o forte vendaval, me livra a sua graça de todo mal. Jesus, Jesus, agora vivo está, comigo vai, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou, eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Ó crente, seja alegre, louvores venha dar a Cristo Rei eterno. É tempo de cantar, pois quem procura o Mestre encontrará também amor, consolo, vida e todo bem. Jesus, Jesus, agora vivo está, comigo vai em meu viver, jamais me deixará. Jesus, Jesus, meus erros perdoou, eu sei que vive o Redentor. Jesus ressuscitou. Deus amado e grandioso, recebe a gratidão do nosso coração. Recebe, Senhor Deus, os dízimos, as ofertas, os mantimentos. E, Pai amado, instrua cada pessoa, cada servo teu que fará, Senhor Deus, uso desses recursos para que, Senhor, possamos ser agentes de bênção, Senhor Deus, também quando recebermos tal bênção, que é, seja a cesta, seja alguma outra coisa, Senhor Deus, mas enfim, que também passemos a ser agentes de bênção sua, Senhor Deus, para com os outros. Pai querido, nessa noite já ouvimos muito e continuaremos ouvindo a Tua voz. E pedimos, Pai Santo, que fale profundamente aos nossos corações por meio do mensageiro dessa noite. Nós suplicamos essas bênçãos, então, e agradecidos somos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos ouvir o louvor com Tiago Peixoto e o irmão Paulo cantando Manhã, de João Alexandre.
Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o teu amor por mim. Nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim e nem se fez manhã. Eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Obrigado, meus irmãos, por essa bela mensagem de louvor a Deus. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Proclamação e edificação. Leamos todos juntos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Irmãos, apenas fazendo acontecer aquilo que a nossa igreja se propõe a ser, ter como o seu objetivo maior ser uma igreja missionária. Este primeiro domingo de setembro se caracterizou, não é, como um domingo missionário, com a presença de 2 pregadores que são missionários, ambos pertencem à nossa Junta de Missões Mundiais. O dele, o que pregou pela manhã, é membro da nossa igreja, junto com a sua esposa e com suas filhas. E o que vai pregar agora foi meu aluno no seminário, é muito conhecido e amado, né, por esta igreja, por suas atividades. Pastor Boaz. Esses nomes que são fantasia me complicam também. O Boaz é que vai ser agora o mensageiro desta noite, e com prazer nós vamos ouvi-lo. Ele deve retornar dentro de poucos dias para o seu campo missionário. Me parece ser o primeiro missionário da nossa Junta de Missões Mundiais que está voltando ao seu campo de atividades, ainda que a pandemia continue lá, não é? Também continua aqui, mas ele vai voltar com a sua esposa, seu filhinho, para inclusive poder receber a outra filhinha de adoção, não é? Que ele tem lá no país onde ele trabalha. Então seja bem-vindo, meu amado, que Deus possa, como sempre, usar a sua palavra nesta aula. Boa noite, queridos irmãos. Queria saudar essa amada igreja com a paz do Senhor. Que alegria poder voltar aqui, estar aqui com vocês antes do retorno, né, o nosso retorno. Né, então, acabei de receber há pouquinho a excelente notícia que agora no dia 17 estaremos retornando para o nosso país de trabalho. Então, em breve estaremos ali, como você tem acompanhado, você também tem orado por nós. Em breve estaremos com a nossa querida filha ali. E nessa noite eu queria, assim, compartilhar com você o que tem motivado a gente a retornar, né? Lembro bem que
poucos dias atrás, algumas pessoas têm falado comigo, pessoas têm falado o que tem motivado você a voltar. E é claro que você que sabe que nós estamos num processo de adoção, segunda adoção ali no nosso país. Algumas pessoas têm falado, eu tenho entendido por que você tem voltado. Você vai voltar por causa da sua adoção, você vai voltar por causa da sua filha. E é claro que eu não posso dizer para eles que não é parte, sim, claro, uma das grandes motivações nossa agora do retorno, a alegria de poder voltarmos, sim, é poder estar com a nossa filha. Desde dezembro nós deixamos ela naquele país e já são praticamente aí 8 meses, não é isso? Quase 9 meses que não a vemos, temos a visto pela internet, falamos com ela todas as terça, quinta e sábado, temos tentado interagir pela internet. É claro que isso é uma alegria, mas não é só isso. É claro que a alegria é poder voltar para o nosso país, voltar ali, dar continuidade ao trabalho e também dar continuidade nesse momento de tantos questionamentos, momento de dúvidas, momento de medo. Ontem eu acabo então de receber uma ligação e a ligação foi muito triste. Um menino que trabalha conosco, um dos nossos treinadores, o pai dele tinha acabado de falecer, vítima do Covid. E para minha surpresa, uma péssima surpresa, ele também e mais 2 treinadores que eu tenho estão com Covid também. Então essa é a fase, essa é a loucura. Algumas pessoas têm mandado então alguns números de crescimento de pessoas contaminadas para esse país. Então a grande pergunta que não só você pode se fazer, mas meus familiares também. Essa semana mesmo meu pai me chama e fala assim, você tem certeza? Você não quer ficar mais um tempo aqui, esperar tudo isso passar? A minha mãe também, um amigo, o pastor. E algumas perguntas vêm, e quando chegamos à noite, então, tentamos descansar, tentamos dormir, tentamos responder algumas perguntas. E foi muito interessante que essa noite, por volta de 3 horas da manhã, o sono acaba. E quando eu olho para o lado, a minha esposa também estava ali, acordada. E olhávamos um para o outro, e aí falamos assim, algumas perguntas não têm respostas, né? Falei, verdadeiramente não tem respostas. E acabamos então, mais uma vez, olhando para o outro e falamos, é pela fé, né? Sim, é pela fé. É pela fé. Mas eu queria compartilhar um texto, e para ser sincero, eu não lembro, eu já tive aqui algumas vezes, não lembro se eu compartilhei esse texto aqui nessa igreja, mas é um texto que tem me acompanhado. Eu estou nessa vida desde o ano de 2000, já vai para 20 anos, né? 20 anos nessa caminhada de incerteza, de dúvidas, perguntas sem respostas, hora de entrar no avião com mais de 50 e poucas horas, hora de deixar a família no aeroporto, chorosa, hora de ouvir do meu pai, que muitas vezes quando estamos indo, ele fala, essa é a última vez que nos veremos. E todos os 3 anos que nós voltamos, eu falo com ele, o senhor estava enganado, estamos aqui outra vez e o senhor está aqui outra vez. E esperamos em nome de Jesus que daqui a 3 anos, quando voltarmos, ele ali também esteja. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40, até o versículo 45. Esse tem sido um dos textos que tem me acompanhado. E nesse momento de dúvida, nesse momento que o medo vem, nesse momento que algumas questões são levantadas, eu volto para esse texto. E esse texto, então, me deixa mais uma vez motivado, feliz, alegre, mesmo com toda essa questão de deixar a família para trás, mesmo de viajar num contexto de pandemia, passar por cerca de 4 aeroportos, ficar esperando 6, 7 horas, carregar 6 malas, uma criança, depois partir para um fuso horário de 10 horas, onde você fica 15 dias sem saber se dorme ou não dorme, e de voltar para um país onde você vai se encontrar com aqueles que também estão contaminados.
A palavra de Deus diz assim, Marcos 1, versículo 40 em diante. Um leproso aproximou-se dele, de Jesus, e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, a si mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos renova. A tua palavra traz paz aos nossos corações. A tua palavra traz alegria. A tua palavra traz esperança. Ó Deus, no nome santo de Jesus, pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações, por meio dessa passagem lida. Que essa história nos traga ensinamentos práticos, para que possamos viver a nossa vida como testemunho da tua bondade, do teu poder. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Essa é uma história que para mim é uma história maravilhosa. Eu falo para todas as pessoas que essa história é praticamente a minha história. Aí você pode se perguntar, mas você foi um leproso? Não, não foi um leproso. Mas eu tinha muitas mazelas na vida. Eu tinha doenças, não só físicas, mas doenças emocionais, doenças espirituais. Era uma pessoa que tinha vícios. Uma pessoa que tinha muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Uma pessoa que muitos amigos, pessoas até cristãs, não gostariam de estar perto. Eu lembro bem que algumas pessoas falavam que não só eu, mas os amigos que eu andavam, não dariam em nada. Seriam pessoas traficantes, seriam pessoas que seriam bandidos, seriam pessoas que seriam mortas, seriam pessoas que não seriam pessoas de bem. Mas como eu louvo ao Senhor, porque assim como esse homem aqui, que começou a história como um leproso, o homem que era colocado à margem da sociedade, o homem que não podia ter um contato físico com as pessoas, ele acaba a história como um missionário. Ele acaba a história como uma pessoa que, mesmo sendo orientada por Jesus, de não compartilhar o que Jesus tinha feito na vida dele, ele não se contenta, e ele começa a espalhar, ele começa a mostrar para as pessoas o que Jesus tinha feito na vida dele. De tal maneira que Jesus já não podia entrar em algumas cidades abertamente, porque as pessoas já tinham ouvido o testemunho daquele homem. Um homem que depois de se encontrar com Jesus, ele não consegue se calar. Um homem que ao encontrar com Jesus, ele entende que a vida dele agora não faz mais sentido se não for compartilhar Jesus Cristo. Eu recebi algumas propostas de trabalho. Nesse período que eu estou aqui, alguns amigos falaram: não volta não, trabalha aqui. E eu vou ser sincero para você, a proposta financeira foi muito boa. E aí você fala assim: mas você não balançou não, né? Eu balancei muito. Parecia um vendaval, sabe aquela vara de goiaba assim que vai assim, mas ela não quebra? Foi por aí mesmo. E eu não tenho vergonha de falar isso para você. Mas no final, eu olhava para minha esposa e nós conversávamos sobre a proposta, sobre a possibilidade. E até começava assim meio animado, sabe? Né? Vai ser bom, né? Pô, tem uma estrutura, né? Tem plano de saúde. Eles vão dar até uma casa, a gente não tem nada, vai dar uma casa para a gente morar de aluguel, mas vai montar a casa. Tu não acha uma boa? Dá um carro e tudo. O que você acha? Vamos estar perto da nossa família.
Olha que coisa boa. E a gente começava então a ficar tão feliz. Mas chegava aquela grande pergunta no final. Mas não foi para isso, né? Que nós fomos gerados, né? E ela olhava para minha cara e falava assim: você não aguenta um mês. Você não sobrevive um mês. Porque você não é para isso. E quando eu leio essa passagem, irmãos, eu fico pensando, o que motiva aquele homem a desobedecer a Jesus Cristo? E é interessante que em Mateus nós vemos Jesus falando para mim e para você, para todos os discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. Ele dá ordem de ir. E me perdoe, meus irmãos, muitos de nós não temos ido. Muitos de nós temos desobedecido a ordem de ir, fazer discípulos, ensinar, batizar. Pessoas de Campo Grande, pessoas do Parque São Basílio, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas do Brasil, pessoas de todas as partes do mundo. Mas esse homem aqui é o contrário. O Senhor fala para ele assim: não conte para ninguém. Fique quieto. Fique bem quieto. A única ordem que Jesus deu a ele, a orientação foi: procure o sacerdote. Porque era o sacerdote. Não tinha um médico que testificava se a pessoa está curada ou não, era o sacerdote. A pessoa deveria procurar o sacerdote. Hoje, Jesus falaria assim: vai e faça uma ressonância. Vá no médico especialista para lepra. Hoje já tem um hospital, tem uma cidade que cuida de leprosos. Mas no contexto aqui, era o sacerdote, procura o sacerdote. Mas aquele homem sai falando. E é tão interessante que quando eu leio esse texto, eu não consigo pensar nesse homem numa rua, não. Eu não consigo pensar nesse homem compartilhando com a família dele. Mas o texto fala que pessoas vinham ter com Jesus de todas as partes. De todas as partes. Que todas as partes são essas? Será que vinha gente de outro estado? Até de outro país? De uma outra região distante? O fato é que pessoas começaram a entender que aquele homem que era leproso encontra com Jesus Cristo. E é interessante que esse texto começa falando que o leproso se aproxima de Jesus Cristo. E quando nós conhecemos um pouquinho da história, nesse contexto de um leproso, esse leproso, ele não poderia chegar perto de Jesus. Ele não poderia chegar perto de ninguém. Esse homem ou essa mulher, quem fosse chamado de leprosa ou leproso, essa pessoa era colocada fora da sociedade. Era colocada à margem da sociedade. Algumas pessoas então tinham que colocar um sininho no pescoço, para se alguém se aproximasse, ela balançasse, e ali aquele som ali mostrasse aquelas pessoas que tem uma pessoa imunda. Assim elas eram chamadas de imundas. Mas a grande pergunta para mim e para você nessa noite é: o que motivou esse homem a se aproximar de Jesus? O que motivou esse homem a quebrar toda a cultura? Quebrar a lei? E falar: desse aí, sim, eu posso me aproximar. E a resposta que vem sempre no meu coração, ele descobriu, talvez através de testemunhos, talvez através de o que ele viu, Jesus curando outras pessoas, ou que Jesus ensinou. Ele viu que Jesus era uma pessoa acessível. O Cristo que nós servimos, ele é acessível. É acessível para você que está nos ouvindo. Você que está na sua casa, que não é membro nem de nenhuma igreja. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus sim é acessível a você também. O Senhor está de braços abertos a conversar, a te receber. Ele quer conhecer a sua história. E você, meu irmão e minha irmã, nesse período de pandemia, nesse momento onde temos vivido um isolamento, pessoas não têm podido estar na igreja, é muito bom saber que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é acessível também à sua casa. Em todo tempo,
E qualquer hora do dia, você pode ter o privilégio de orar e sentir a presença dele. Com certeza o pastor Valdemir não pode estar na sua casa, um líder do seu departamento, um diácono. Mas não tem coisa melhor do que saber que Jesus Cristo, Ele está, Ele é acessível, 24 horas por dia. E o melhor de tudo, em qualquer lugar. Por isso eu posso sair daqui com 4 conexões, com quase 50 horas, e saber que o Senhor, Jesus Cristo, será acessível para mim, para minha família, lá do outro lado do mundo. Como você tem desfrutado disso? Como você tem desfrutado dessa acessibilidade que Jesus tem? A minha palavra para você nessa noite é: usufrua. Buscai o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Mas não somente esse homem descobre que Jesus é uma pessoa acessível, era uma pessoa que ele poderia, sem medo, quebrar toda a cultura e chegar perto. Mas ele descobre e afirma nesse texto que esse Jesus que permite ele chegar perto também é o Todo-Poderoso. Na minha versão diz: se quiseres, pode purificar-me. Não é uma pergunta. Em outras versões ele fala: eu sei que o Senhor tem todo o poder para me purificar se o Senhor quiser. Numa outra versão ele diz: eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. A gente vê esse homem leproso que aprendeu ao longo do tempo, através do que ele percebeu, o que ele viu, o que ele ouviu, que ele poderia se aproximar de Jesus. E ele também sabe e declara para Jesus Cristo que ele tem todo o poder para curá-lo. Que Jesus Cristo era o Todo-Poderoso. E eu creio que essa, para mim, é uma das grandes motivações desse homem ter quebrado toda a cultura da época, toda a lei, e se aproximar de uma outra pessoa. Ele sabia que aquele encontro poderia mudar a história dele. Do mesmo jeito que no dia 23 de março de 1997, quando eu levanto a minha mão no culto da noite, falando: Jesus, assuma o controle da minha vida hoje. Naquele dia eu sabia que Ele sim tinha poder, era o único que podia mudar a minha história. É o único que poderia me livrar dos meus vícios. É o único que poderia mudar minha perspectiva de vida. O Senhor Todo-Poderoso. Nesse momento, muitas pessoas têm pensado até que Jesus não tem poder sobre essa enfermidade. E eu quero dizer para você que a mesma certeza que esse leproso tinha é a mesma que eu tenho. É a mesma que essa igreja tem. Servimos o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Todo o poder foi me dado no céu e na terra. Por isso, meus irmãos e meu amigo, mesmo do outro lado do mundo, mesmo em tantas incertezas, meio de crise, sabemos que o Jesus Todo-Poderoso continuará conosco. E como Ele tem nos livrado durante todos esses anos, temos a certeza que Ele nos livrará, nos protegerá, nos guardará. O que você tem na sua vida que você acha que não tem jeito? Saiba que sim, o Senhor Jesus Cristo tem jeito. Ele tem poder para transformar a sua situação. Ele tem poder para te libertar também. De repente, durante todos esses anos da sua vida, você ainda não tomou uma decisão de fé, porque você acha que você não tem condição de mudar. Você não vai conseguir vencer algumas coisas que você faz. E eu quero dizer para você que você está certo. Você está certa. Você sozinho não conseguirá. Assim como eu não consegui sozinho. Mas no momento que você se aproxima desse Jesus acessível, quando você se aproxima desse Jesus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso,
saiba que Ele fará um milagre também na sua vida. E Ele tem poder para mudar assim a situação. Ele tem poder para acabar com toda essa pandemia. Ele tem poder para mudar todo o quadro do Brasil. Sim, Ele tem poder. Mas é interessante que o versículo 41 diz: Jesus, cheio de compaixão, estende a mão e toca nele e diz: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. É muito interessante ver o quanto Jesus se compadece das pessoas. Jesus, então, quando ele ouve uma história, quando ele tem um quadro de uma pessoa triste, uma pessoa que está com problema, aquilo mexe o coração dele. Podemos ver então Jesus, quando ele sabe que o seu amigo Lázaro morre, Jesus ele chora. Jesus vai de novo ao sepulcro e toda aquela situação de incredulidade. As próprias irmãs de Lázaro falam: sim, eu sei que ele vai ressuscitar não é no futuro, é agora. O Lázaro, amigo íntimo, amigo pessoal, e ele chora. Aí a gente vê Jesus também em Mateus 9, falando que Jesus andava por cidades e povoados, e se enchendo de compaixão, porque ele via as pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Jesus em todo o tempo se mexe com compaixão. E eu quero dizer uma coisa para você muito séria. Essa semana eu conversava com um amigo, um pastor também, e ele fala assim comigo: eu acho que a igreja, os cristãos, as pessoas no modo geral, não tem mais compaixão. As pessoas ouvem a história triste e ela nem se preocupa mais. A pessoa não se mexe tanto. E ele pergunta: o que você acha? Eu falei: você está coberto de razão. E eu falo com ele que um dos grandes responsáveis são meios de comunicação. É a televisão. Você vê tanta morte, tanta desgraça na televisão, que você vê uma pessoa morta na rua, já não mexe mais teu coração. Porque você vê todo dia na televisão. Você vê pessoas que vê todos os canais de comunicação falando a mesma história. E hoje já virou banal. Pessoas morrem. E pessoas não choram mais. Pessoas estão doentes. E você não se preocupa. Pessoas se separam. Isso é normal. Pessoas engravidam. Fora do casamento. Isso é normal. Tudo é normal. Pessoas não se compadecem. Mas aquele leproso experimenta um Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, que se mexe, a entranha dele se mexe com compaixão. O Senhor se compadece, o Senhor tem empatia por você, tem empatia por mim. Nós podemos chegar perto dele sem medo de contar a verdade, sem contar o que está no nosso coração. Não precisamos tentar esconder o que está no fundo da nossa alma, porque ele já conhece. E é interessante que quando vemos a palavra de Deus no Velho Testamento, o próprio Deus falando que ele desce, porque ele viu a situação do seu povo no Egito. O Deus que se compadece de ver o seu povo sendo escravo. Um Deus que se compadece de ver as pessoas sofrendo nas drogas. Um Deus que se compadece as pessoas se prostituindo. Um Deus que se compadece pelas pessoas desempregadas. Sim, Jesus é uma pessoa, um ser, o Senhor Todo-Poderoso, que se compadece. E é interessante que esse compadecer de Jesus Cristo sempre o levou e o leva a uma ação. Algumas pessoas falam-se compaixão, pregam sobre compaixão, mas ela para somente na compaixão. E ela não leva isso à ação. Mas é interessante que esse texto não. Jesus estende a mão, toca nele e diz: seja curado. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu creio que você, como eu, crê que Jesus Cristo não precisava tocar nesse homem para ele ser curado. Jesus poderia somente falar assim: eu quero ser curado de bem longe. Você tem lepra.
O texto não fala como estava o corpo dele, quantas feridas ele tinha. Mas sabemos que esse é um quadro que provavelmente o cheiro não é tão bom, a higiene talvez não é tão boa. Mas Jesus quebra então todo o protocolo ali. E ele vai, toca naquele homem e fala: sim, eu quero ser curado. O texto também não entra em detalhes sobre quanto tempo aquele homem estava nessa condição de leproso. O texto não entra em detalhes quanto tempo aquele homem ali não recebia um toque, não recebia uma expressão de carinho. Porque, como eu falei no começo, essas pessoas eram colocadas à margem da sociedade. Mas o Jesus que nós conhecemos, o Jesus que é acessível, todo-poderoso, que se compadece, ele faz questão de não só curá-lo pela palavra, mas também tocá-lo. Eu conversei com o pastor Valdemir quando cheguei, conversei com alguns irmãos, nós ali guardando todo o protocolo de distância, de comprimento. E eu até brinquei que, no contexto de onde eu trabalho, na Ásia, parece que eles estão em pandemia a vida toda, né? Porque essa é a expressão de carinho que nós temos de longe, às vezes aquele toque de cotovelo ou um abraço, então depois de 2 anos você recebe um abraço, aquele abraço que tem quase 2 metros de distância, que você não sente nem um pouco de emoção e de carinho, de afeto. Mas como é bom saber, meus irmãos, minha irmã, meu amigo, Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece a nossa necessidade. Eu não tenho dúvida que Jesus conhecia a necessidade daquele homem, de um toque. Ele recebe isso de bônus. Você não somente vai ser curado, mas ainda vai ser tocado. De repente você está numa situação que as pessoas nem mesmo, as pessoas mais próximas, têm se compadecido mais com você. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Jesus Cristo, Ele conhece a sua história e se compadece de você. Como eu falei, esse texto mostra um leproso que se torna um missionário. Também falei um pouquinho da minha história, de uma pessoa que tinha várias dificuldades emocionais, espirituais, e me torno quem eu sou hoje. A boa notícia é que isso também pode acontecer com a sua vida. Basta, nessa noite, você ter a mesma atitude que o leproso teve. A atitude de se aproximar de Jesus Cristo. Sair da sua zona de conforto. Sair da sua vida, da sua rotina, das suas atitudes. Romper a barreira e chegar perto de Jesus Cristo. O texto fala que ele então suplica a Jesus Cristo de joelho. É necessário humildade para reconhecer que precisamos de Jesus Cristo. É necessário humildade para você reconhecer que a sua vida não tem direção sem Jesus Cristo. Aproveite essa acessibilidade que Jesus te permite. Seja você cristão ou não cristão. Seja você uma pessoa enferma nesse momento, seja você uma pessoa viciada, seja você uma pessoa que tem uma outra religião, a boa notícia para você é: Jesus Cristo é acessível a você. E Ele está muito interessado em você chegar bem pertinho dEle, com essa mesma postura desse leproso. Jesus, eu sei que o Senhor tem todo o poder para mudar a minha história. Você quer fazer isso nesse momento? Você quer sair da sua zona de conforto? Você quer sair da sua vida da margem da sociedade e ter um encontro com o Todo-Poderoso? Se você quiser,
Feche seus olhos onde você estiver nesse momento. E repita a oração que eu vou fazer. É uma oração de entrega. Senhor Jesus, muito obrigado. Porque nessa noite, eu aprendi que o Senhor é acessível. Eu aprendi que eu posso falar contigo nesse momento. Eu aprendi também que o Senhor tem todo o poder para mudar a minha história. Eu aprendi que o Senhor se compadece da minha vida. Nesse momento, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E assim como esse leproso fez, eu quero chegar humildemente a Ti e pedir que o Senhor mude a minha história. Que o Senhor faça da minha vida uma vida missionária. Uma vida de uma pessoa que vai dar testemunho do Teu poder para todos que estiverem ao meu redor. Eu me rendo a Ti nesse momento, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você que fez essa oração, te convido a nos procurar. Com certeza teremos o maior prazer de te ajudar a conhecer muito mais desse Senhor. E você, meu irmão e minha irmã, continue a usufruir também dessa acessibilidade de Jesus Cristo, do poder, da compaixão dele. E espere em breve. Esse em breve não é tão breve, né? Que a gente vai agora, esperamos voltar daqui a 3 anos. Que você siga orando por nós. E uma alegria muito grande ter você como nosso parceiro. Eu sei que essa igreja tem orado por nós, tem nos abençoado. E para mim e para minha família é uma alegria poder fazer parte dessa família. Que Deus te abençoe. Agradecemos, irmãos, a palavra do Senhor que nos foi trazida nesta oportunidade. Matamos um pouco a saudade do nosso amado irmão e o abençoamos, não é? Para que ele retorne ao seu campo missionário, na esperança de que sempre que ele venha ao Brasil, e ele normalmente faz isso, ele se lembra, não é? Da nossa igreja. Nós sempre temos o prazer de tê-lo aqui conosco. Vamos então para a nossa declaração e bênção final. Leiamos juntos. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor vire para nós o seu rosto e nos dê a paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que é que nós dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem suas famílias. Cuidem dos órfãos e das viúvas. Entramos para adorar, saiamos para sempre.